Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando Pessoa aqui com vocês agora, aula de crimes de trânsito, aula importante demais para vocês. Lembro vocês aí que no último concurso da Polícia Rodoviária Federal nós tivemos muitas questões de crimes de trânsito. E um problema que eu percebo de vocês nos crimes de trânsito é que confunde muitas coisas. Então o que a gente vai fazer hoje? Vou aplicar junto com vocês uma técnica que eu chamo ela de Lego, né? A técnica Lego. Para quê, Fernando? Para mostrar para você a melhor forma de resolver as questões de crimes de trânsito e não errar de jeito nenhum na hora da sua prova, beleza? Então, bora comigo lá. Olha só, a gente começa agora então a falar dos crimes de trânsito. Vamos ser várias aulas, tá? Crimes de trânsito. E nesses crimes de trânsito, então, eu vou fazer um convite para vocês. Vocês peguem aí no seu código, né, no seu Vadmecum, ou no seu, entra lá no site do Palácio do Planalto e baixa a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, para a gente poder fazer a leitura dos artigos, ou seja, compreender o que cada artigo fala e, além disso, entender o que fala a interpretação desses crimes em relação a quando eles acontecem, né? Eu vejo que o pessoal confunde muito a questão do crime de trânsito e da infração de trânsito, né? O pessoal acha que para o crime acontecer tem que haver a infração, e não é bem assim, né? Nem todo crime de trânsito acontece e obrigatoriamente você tem a infração. Pode ser que você tenha a infração e não tenha o crime. E pode ser que aconteça também de você ter o crime e não ter nenhuma infração relacionada com esse crime. Assim como, em alguns casos, eu vou mostrar isso para vocês, quando você tem o crime, automaticamente você tem a infração de trânsito também. Só que o que vocês precisam entender, e isso não pode errar de jeito nenhum, que a parte criminal, ela é separada, ela é diferente da parte de infração de trânsito. É bem diferente e isso é muito importante que vocês entendam, tá? Então, a parte de auto de infração de trânsito, ela é separada, ela é diferente da parte criminal. A parte criminal, você tem aqui informações e relações de Código de Processo Penal, você tem a Lei 9.099, que é aplicada de forma conjunta aos crimes de trânsito, e o pessoal esquece muito isso, então você tem que entender isso. A 9.099 de 95, ela é aplicada, o Código de Processo Penal, ele é aplicado também, o próprio Código Penal é aplicado ao Código de Trânsito Brasileiro também, e isso tem uma diferença. Aqui a gente está falando de uma ação penal. Quando você comete um crime, você responde uma ação penal. Você vai contratar um advogado para te ajudar, para te auxiliar, né? Já na infração administrativa, na multa, né? Vocês chamam de multa, mas é infração de trânsito. A infração de trânsito a gente está falando aqui de direito administrativo. É um ato administrativo, né? E esse ato administrativo lá na frente, consubstanciado, ele vira uma penalidade de trânsito. Uma das penalidades lá do artigo 256 do CTB, beleza? Além disso, aqui, ó, quem é que... Aliás, deixa eu continuar, depois a gente vai fazer um balanço aqui embaixo do crime com o auto de infração de trânsito. Aqui a gente está usando o direito administrativo, está usando o CTB também, né? Tem o capítulo 15 lá, o capítulo só das infrações de trânsito. E dando sequência a essas informações, vocês vão entender que o auto de infração de trânsito, ele é reinado pela autoridade de trânsito. É a autoridade de trânsito que toca o auto de infração de trânsito, que faz ele virar uma penalidade. Aqui na ação penal, no crime, é o juiz. Então é diferente, pessoal. É bem diferente. Não pode confundir isso, né? A primeira coisa que você tem que começar a entender é isso. Então, por exemplo, um exemplo bem interessante para vocês. Se você pegar o crime de trânsito do artigo 312, aliás, é crime, né? Infração de trânsito não, 312. 312 é quando você inova, né, artificiosamente local de acidente de trânsito para enganar o juiz, para enganar o policial, para enganar o perito, para você se ver livre do crime ou para não ser culpado, para não ser acusado desse crime. Esse crime do 312, lá no Código de Trânsito Brasileiro, ele não tem infração vinculada a ele. Então quebra aquela história que vocês usam de que para ter um crime tem que ter infração. Não. Aqui você tem um crime que é autônomo,
que não precisa ter uma infração para ele acontecer, beleza? Isso é importante na prova do SESP, porque o SESP ele começa a amarrar agora essas coisas todas. Da mesma forma que você tem algumas infrações aqui que elas não são vinculadas a crime, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma infração bem simples aqui, que é o artigo 169, dirigir sem as atenções devidas, né? Dirigir desatento. O 69 do CTB, ele não vincula a nenhum crime. Não tem um vínculo especial para um crime, beleza? Já a infração de disputar corrida, se você pegar no CTB e olhar lá, disputar corrida, e olhar o artigo 308 do CTB, você vai encontrar uma vinculação. Por que uma vinculação, Fernando? Porque é a vinculação que você tem que entender que algumas vezes o crime ele é vinculado a uma infração de trânsito. E nem sempre a infração é vinculada ao crime. É essa que é a nomenclatura que você tem que levar lá para sua prova, beleza? Primeira coisa, então, o Gabriel vai me ajudar. Gabriel, coloca aí para mim o artigo 175 do CTB, por favor. 175, vamos lá, vamos nele. Pode deixar que eu acho aqui, 175, rapidinho eu chego nele aqui, vamos lá, rapidão. Você consegue buscar aí para mim? 175? Então busca os 175 aí pra gente. Vou mostrar para os meninos. Enquanto o Gabriel busca o artigo 175 ali do CTB pra gente, eu vou colocar para vocês aqui o crime 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o racha, né? O racha, pessoal, é um crime que quando ele acontece, automaticamente vem uma infração junto, né? Assim como, por exemplo, a alcoolemia, né? A alcoolemia a gente tem ela definida lá no artigo 306. E quando a gente tem o 306, automaticamente a gente tem também o crime do artigo 165 acontecendo ali naquele momento, beleza? Então é importante pra caramba você ver isso e entender, né? Entender como que essas coisas acontecem e não errar isso na hora da prova, que é o mais importante, né? Não pode errar isso na hora da prova, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui a questão do artigo 1, eu falei pro Gabriel 175, mas na verdade é 173, tá? Pra vocês. Gabriel, coloca na tela, por favor. Ó, 173, pessoal. Disputar corrida, né? Disputar corrida é uma infração bem simples, infração gravíssima, multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Então aqui, ó, 173 é disputar corrida, né? Disputar corrida. Se você disputa uma corrida, 173 do CTB, você comete uma infração de trânsito. Aí o 308, ele fala disputar corrida em lugar público, gerando risco à incolumidade pública ou privada. Ou seja, gerando perigo de dano, né? Se você comete, então, uma corrida no local público e gera perigo de dano, você comete... Eita, deixa eu pegar aqui que caiu o negócio. Pronto. Vambora, Gabriel. Vambora. Vamos lá, caiu. Vocês querem brigar comigo? Beleza, vamos lá. Então, se você comete uma corrida, né? E nessa corrida que você cometeu, você fez a corrida em qualquer lugar, você cometeu a infração do 173. Só que se você cometeu essa corrida num local público e gerou perigo de dano, aí você cometeu um crime. Então é uma infração que ela vincula-se ao crime. Olha que legal. Assim, da mesma forma, a gente tem o álcool, né? O álcool é o artigo 165 do CTB. O 165, ele acontece, certeza, se você cometer o 306 do CTB. Primeiras informações, então, aí para vocês entenderem que tem uma separação entre crime e infração de trânsito muito grande. Não pode errar isso na hora da prova de jeito nenhum, beleza? Agora o Gabriel vai colocar para a gente aqui no artigo 291 e a gente vai começar, então, especificamente a verificação dos artigos do Código de Trânsito Penal na parte de crime, né? Lembrando vocês, ó, aquele desenhozinho básico que eu sempre faço, que é o que, Fernando? O CTB,
ele tem uma diferenciação, uma divisão, né? Que eu faço assim, ó, direito administrativo e direito penal. Essa separação, ela é importante demais, principalmente agora. Que agora que a gente vai entrar na parte de direito penal, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar, então, especificamente do artigo 291 até o 312A. Lembrando vocês que nós temos a parte geral e temos a parte especial. A parte geral vai do 291 até o 301. E a parte geral, que são os crimes em espécie, vão do 302 até o 312A. Bacana? Beleza, Fernando, entendido. Então vamos lá. Deixa eu olhar então artigo por artigo, passando um por um, para vocês não errarem isso na hora da prova de vocês. Bora lá então. Ó, pra tela. 291. Os crimes cometidos na direção de veículo automotor, previstos nesse código, aplicam-se às normas gerais do Código Penal, Processo Penal, e se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 no que couber. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o 291 ele já traz o conceito principal para você não errar isso na hora da sua prova. Ele traz, no início ele fala, os crimes cometidos na direção de veículo automotor. Primeira informação aí para você não errar mais isso na prova, né? O crime de trânsito só acontece quando em veículo automotor. E além disso, você tem o Código Penal, assim como o Código de Processo Penal, legislação especial e a 9.099 aplicáveis de forma adesiva, de forma conjunta, beleza? Não pode errar isso na hora da prova, ok? Vamos para a lousa, continuando, vamos lá. Aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da 9.099, exceto se o agente estiver. Então vamos entender isso? O que acontece? Ele fala aqui. O que é a aplicação do 74, 76 e 88 do Código da Lei 9.099, exceto se o agente estiver? Então, isso é importante na prova de vocês. A aplicação da Lei 9.099 dentro dos crimes de trânsito. Eu trouxe a caneta, tô doido, gente. Trouxe a caneta, Gabriel, o professor tá doidão. Que isso? 9.099. Essa lei, ela é importante, Fernando? Essa lei é importante, tá? E o que essa lei é importante na prova de vocês? Em várias coisas, né? A gente tem a questão, várias questões, né? Uma das questões aqui é a especificidade de cada artigo desses que ela cita durante a leitura do artigo 291, parágrafo 1º. O 74, o 76 e o 88. O 74, pessoal, ele fala da composição civil dos danos. Composição civil dos danos. Beleza? Essa composição civil dos danos, ela é o que, né? É quando você tem um dano lá com o veículo que você está dirigindo. Você, exemplo, bateu seu carro no carro, bateu na traseira do carro. Aí quando você bate na traseira desse carro, você vai pegar e você pode fazer o que? Você pode fazer composição civil dos danos. O que é isso, Fernando? Você paga, né? O conserto do carro do cara e não tem ação penal contra você. Olha que interessante. Então, isso para a justiça é vantajoso, para você é vantajoso também. Por quê? Porque você não vai receber uma ação penal. Você não vai ser preso. Você não vai ter problema na justiça. Por quê? Porque especificamente você vai pagar. Então, é a composição civil dos danos. Você paga, então, Gabriel, você vai lá com o Gabriel tá lá com a Mercedes dele, vai e bate na traseira do Celtinha, né? Bateu na traseira do Celtinha, quebrou o para-choque do Celtinha. Ao invés daquele proprietário daquele Celtinha processar o Gabriel e se ele tiver machucado também, exemplo, quebrou o braço. Ao invés dele processar o Gabriel, pedir danos morais, danos materiais, blá 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 blá, ele combina com o Gabriel. E o Gabriel fala assim, ó, eu vou pagar o hospital, eu vou pagar
o conserto do seu carro e ainda te dou mais uma pensão de 3 meses para você não me processar, tá bom? Ah, tá bom. Aí o Gabriel então faz uma composição civil para não haver processo nessa questão desse acidente. Olha que legal, bacana, não é? Então vamos lá. Agora vamos para o 76. 76 é outro também importante você saber, Gabriel, para sua prova. Essa aqui é o seguinte, pessoal. É a substituição de uma privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Como assim, Fernando? É a substituição de pena, né? É a substituição de uma pena. Fernando, como que funciona isso? Funciona assim. O Gabriel bateu no Celtinha com a Mercedes dele, combinou com o cara, ó, eu vou pagar para você não me processar, tudo bem? Não, Gabriel, esse valor que você me propôs eu não quero, tá muito pouco, né? Até porque 50 mil reais para arrumar meu Celtinha não vai dar, não consigo, né? O Gabriel tá aqui morrendo de rir. E aí, essa composição civil não tá legal não, vamos fazer diferente. Eu vou te processar. Gabriel, então tá, né? Eu sou réu primário, eu tenho bons antecedentes, eu não fiz nada, tá comprovado que foi sem querer, foi um deslize e tal, piriri pururu. E o Gabriel é processado, o cara entra contra o Gabriel, né? E aí o Gabriel cometeu lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é um crime de trânsito, né? É o artigo 303, a gente vai estudar ele a fundo hoje. E aí nesse processo, Gabriel vai ser ouvido, né, pela promotoria, pelo juiz e tudo mais. E o Gabriel chegando lá fala assim, olha só, doutor, o crime que eu cometi é um crime de infração de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima desse crime não passa de 2 anos. O senhor poderia negociar comigo aí uma substituição dessas penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito. E o que é restritiva de direito em específico, Fernando? Cara, você vai trabalhar lá numa creche, você vai ajudar a comunidade, vai limpar o banheirinho da praça, vai ajudar num hospital público. Lembro vocês que o Código de Trânsito tem um artigo 312-A, e o 312-A, ele traz as medidas específicas de quem é envolvido em crime de trânsito. A pessoa vai prestar esse serviço de restritivo de direito em locais aos quais tratam de vítimas de acidente de trânsito. Então você vai trabalhar junto com o bombeiro, no resgate, de trânsito, lógico. Você vai trabalhar em locais que estão tratando de vítimas de acidentes de trânsito. É bem interessante, é bem legal, tá bom? Então nesse ponto, vocês têm então a aplicação da Lei 9.099, que realmente é importante, né? Fernando, e você falou aí que é uma infração de menor potencial ofensivo? Isso, é uma infração de menor potencial ofensivo. Nesse caso, como é um crime, né? É um crime, você não vai fazer, como é um crime, você não vai fazer, nesse caso aqui, quando é crime mesmo, você faz um documento que a gente chama Boletim de Ocorrência Policial. BOP, tá, Gabriel? Então, Gabriel, quando você vê lá aquelas apreensões da PRF lá no Instagram, né? Eu, de vez em quando, coloco umas lá no meu Instagram e falar nisso, né? @pessoa.fernando. E aí, Gabriel, você tá lá vendo lá o cara passando a serra no caminhão. Cortando isso. Você fala, meu Deus do céu, os caras tá cortando o caminhão. Como que eles descobrem que é tanto de droga lá dentro, né? Não tem segredo, é muito fácil achar as drogas. Achou a droga, prende, né, aquela pessoa ali. E aí, Gabriel, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai fazer para ele um boletim de ocorrência policial. Esse BOP, você vai apresentar ele lá na delegacia, né? Você tem que apresentar o boletim de ocorrência policial lá na delegacia, pro delegado. Fala, doutor, seguinte, olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse cara aqui foi preso por nós ali e ele estava carregando apenas 200 quilos de pasta baixa de cocaína. Só isso, né? Coisa pouca. E aí a gente trouxe ele pro senhor. Aí o delegado vai receber o preso? Vai. Mas aí, Gabriel, você tem que levar pro delegado o boletim de ocorrência policial. É a comprovação da PRF para a autoridade policial que aquela pessoa está sendo presa. Beleza?
No caso, Gabriel, a gente está falando de um crime que não é uma infração de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes, Gabriel, que são de menor potencial ofensivo? São aqueles que a pena máxima não passa, ou seja, é menor ou igual a 2 anos. E como que você olha isso, Gabriel? Toda vez que você pegar um crime que tiver escrito lá assim, ó, detenção de 6 meses a 1 ano, você vai olhar sempre o lado direito. O lado direito, Gabriel, é a pena máxima. O lado esquerdo é a pena máxima. A gente chama também, Gabriel, isso de pena máxima em abstrato e pena mínima em abstrato. Beleza? Então você vai olhar sempre, Gabriel, essa parte aqui, ó. Se for menor ou igual a 2 anos, você pode fazer infração de menor potencial ofensivo tranquilo. E aí, nesse caso, Gabriel, você não vai mais à delegacia apresentar essa pessoa para a autoridade policial. Você vai fazer um negócio que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência. Esse TCO, esse termo circunstanciado de ocorrência, não vai para o delegado. Ele vai para o fórum. E aí o juiz pega o TCO e olha, fala assim, então quer dizer que o Gabriel foi preso pela PRF porque ele causou uma lesão corporal leve em alguém e a PRF fez o TCO e deixou aqui. Então marca com o Gabriel para ele vir aqui na delegacia, vir aqui no fórum, dia tal, para ele se justificar e a gente conversar com ele. E aí você vai, e aí o juiz vai resolver sua vida lá de forma direta, entendeu? Qual que é a vantagem disso? A rapidez, a velocidade que você tem para resolver o crime. E além disso, você tira aquele sufoco tanto da delegacia de polícia quanto do próprio fórum em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, beleza? Vamos fazer um intervalozinho e a gente já volta. Valeu, galera, um abraço.